Enquanto o bebê está na barriga, ajuda a conversar? Muito. Eu fiquei desde os 5 meses de repouso. Eu tive um problema e fiquei dos 5 meses até os 9 meses em casa, na cama, não podia sair. Eu conversei demais com a minha filha. Então eu tive uma gravidez super calma, eu planejei tudo. Quando eu tive minha filha, minha mãe queria ir para casa, minha sogra queria que eu fosse para casa dela. Eu não fui para casa de ninguém. Meu marido ficou comigo na maternidade e depois eu fiquei sozinha. Então eu planejei isso, porque eu achei, não que minha sogra não fosse me ajudar ou que minha mãe também não iria me ajudar, mas eu achei assim que quanto mais gente, às vezes, pelo menos no meu caso, isso não é para todo mundo. Quando tem muita gente, fica cada um dando uma opinião, eu fico mais nervosa. Então eu achei que eu sozinha, podia até ser que eu fosse errar, mas com calma eu ia ver a melhor maneira de eu dar o primeiro banho na minha filha. Então eu preferi ficar sozinha e foi uma experiência maravilhosa. E a gravidez tranquila, a mulher que fica calma ou a mulher que já é mais agitada, isso influencia na personalidade da criança mais pra frente? Desde o momento da sua concepção, você percebe tudo o que está acontecendo. Então aquela criança que está no teu ventre, ela sabe tudo o que está acontecendo. Ela percebe a mãe, como a mãe reage em todas as situações. Se você está calma, se você não está, se você e seu marido brigam muito, se vocês não brigam, se o parto dela foi um parto tranquilo ou não, tudo isso ela percebe. Então, a hora que essa criança, ela está lá no ventre, quentinha, ela se alimenta sozinha, né? Não precisa de nada, de repente ela sai dali, ela precisa de tudo. Se você está tranquila para alimentar, para trocar, é uma coisa. Se você está nervosa, 500 pessoas ali, ninguém sabe, olha, faz assim, faz assado. Tudo isso vai passar o quê? Um nervoso para a criança. Uhum. Então, se você procurar se manter calmo, mesmo que você erre da primeira vez, mas você vai tentar de novo, mas com calma, sem grito, é muito melhor para a criança. Bom, Miriam, a gente falou muito da mulher, né? O Rodolfo está perguntando aqui o que o homem pode fazer para ajudar a mulher nesse momento. Olha, é se manter calmo. E eu não sei se você sabe, Rodolfo, o homem também tem depressão. Ele pode ter durante a gravidez da mulher, porque o que acontece? Vai tendo uma pressão muito grande. O homem começa a pensar. De repente, ele vai pensando em quanto tudo isso vai custar. Porque uma coisa é você planejar ter um filho e depois você começar a pensar realmente como isso vai acontecer. Pode acontecer logo depois da gravidez, o pós-parto mesmo. A mulher pode ou não ter a depressão e de repente só o homem tem a depressão. Ele pode ter depressão, independente da mulher. Uhum. Ele sentiu o peso, então o que acontece? Ele pode começar a trabalhar muito mais, ele chegar mais tarde. É a hora que a mulher mais precisa e a mulher acha que ele tá simplesmente querendo se esquivar. Não, ela precisa perceber se ele também não está tendo uma depressão. E às vezes ele não percebe o sintoma, então ele não está querendo participar daquilo. Ele pode começar a querer se isolar mais, a ficar mais triste. Então tudo isso pode acontecer. E caso você não esteja sentindo nada disso, o que você pode fazer? É ajudar a tua mulher. Ajudar a tua mulher com a criança a trocar, a dar banho, a dar de mamar para a criança, dar de mamar com a mamadeira, lógico, a pegar a criança, em tudo. Hoje em dia o homem pode ajudar em tudo. Não tem isso. Esse é serviço de mulher, esse não é. Não, você pode ajudar em tudo. Inclusive em casos tristes, né, que a mulher abandona a criança e o pai que passa a cuidar sozinho a vida inteira, né? Então tem que saber cuidar também. Tem. E com certeza ele vai errar, mas errando ele vai acabar aprendendo. A pessoa tendo amor àquela criança, porque a única coisa que a criança quer é isso. Ela não quer uma casa bonita, ela não quer uma casa grande, ela não quer nada. A única coisa que ela quer é carinho, atenção e amor. É só isso. Bom, e a gente entrou aqui no assunto sobre depressão pós-parto, né? Inclusive do homem, que é muito interessante dispensar, porque o foco é a mulher, a gravidez, então ela tem a depressão pós-parto. A Sandra Barilari está perguntando aqui, primeiro ela diz, bom dia. Bom dia. Como lidar com a famosa depressão pós-parto? Primeiro é perceber, porque é muito normal, logo depois de você ter o bebê, você ter uns dias de melancolia.
você vai ficar mais sensível, você começa a chorar de vez em quando, ou quase, sabe, durante todo o tempo, vamos dizer. Mas isso é normal, até um mês é normal. O que você tem que perceber é se isso começa a ficar mais grave. Aí já conversando com o seu ginecologista ou até o pediatra, você vai perceber se isso já está passando por uma depressão pós-parto. Às vezes você não quer ficar com a criança, você passa a evitar. Então você realmente vai ficar cansada durante o dia, mas sabe aquele cansaço de que você evita cuidar? Olha, você pede para o pai olhar, você pede para quem está do lado, olha você porque eu estou muito cansada, e aí você vai querer passar mais horas dormindo do que acordada. Tudo isso você tem que começar a prestar atenção. Isso são coisas que você evita de ficar perto da criança, evita de ficar perto do marido, você evita de receber visitas, você não quer receber as visitas. Então, tudo isso, o que ela tem? Ela tem que ter um marido do lado que vai perceber, olha, está acontecendo alguma coisa. Então, às vezes você planejou tudo bonitinho, dá lembrancinhas, mas se a mulher não está querendo, então vamos respeitar. Por algum motivo, ela não está querendo se expor. Então, vamos conversar, saber o que está acontecendo, fica para depois. A hora que ela estiver bem, ela vai encontrar com todo mundo, ela vai mostrar. Então, é respeitar tudo isso, respeitar o momento dela, seja por uma depressão, ou seja, simples momentos de melancolia. Eu acho que é o momento dela. Vamos respeitar esse momento. A depressão é uma coisa comum? É uma coisa comum. É uma coisa comum nessa hora. E tem um período? Dura 2 meses depois do parto? 1 mês e meio, mais ou menos, até 2 meses é normal. É esse período de melancolia, tá? Se passar disso, você tem que procurar o seu médico. Você tem que procurar uma ajuda, porque aí, provavelmente, você vai ter que fazer 2 coisas. Tomar medicação e fazer psicoterapia. Porque não adianta nada você só tomar uma medicação, porque você vai estar tratando os sintomas. Você vai ter que descobrir a causa. Pode ser uma grande pressão. Você imaginou que você ia conciliar tudo. O seu trabalho, a casa, cuidar do nenê. Só que de repente você está vendo que você não vai dar conta de tudo. Então a depressão vem porque é uma grande pressão e que você não consegue. E aí se instala a depressão. Você fala, como é que eu saio de tudo isso? Eu não sei sair de tudo isso. Então você fica perdida. Nada mais do que você procura uma ajuda, você toma um remédio. O grande problema, qual é? Assim que você toma um remédio, aquele remédio faz bem para você, se esse remédio for o certo para você, em alguns dias você começa a se sentir bem. Aí você fala, bom, eu não preciso de mais nada. Só que o remédio, ele faz muito bem, só que ele não tira. Ele só tira os efeitos, ele não tira o que causou a depressão. Se você não procurar uma psicoterapia, se você não procurar saber os motivos, a hora que você parar o remédio, aquela depressão volta tudo e pode voltar muito pior. Então, procure as 2 coisas. Não fique nem só na terapia e nem só no remédio. Qualquer terapia que você for procurar, se não for um psiquiatra, ele vai mandar você procurar um psiquiatra, que é a única pessoa que pode te receitar um remédio. E um psiquiatra que não fizer uma terapia, ele vai mandar você procurar uma psicoterapia. Porque não tem, são os 2 únicos caminhos para você se livrar de uma depressão. Sair muito melhor. É o único jeito. É um conjunto de fatores. É um conjunto, senão você não sai. E o que é aconselhável para a mulher que é muito trabalhadora? Ela engravidou, teve o filho, mas em seguida ela já quer trabalhar. Como que ela tem que lidar com o trabalho e os cuidados com o bebê? Eu acho assim, a gente tem que ter opções na vida. Eu acho muito bom. Você tem a sua carreira, eu acho que a sua carreira é muito importante. Ser mãe também é muito importante. Então eu acho que antes de você tomar qualquer atitude, você tem que pensar muito. Porque não é simplesmente eu sou mãe, então eu vou ter meu filho, depois eu fico aquele período, não sei quanto tempo, hoje é 6 meses, eu não sei exatamente quanto é, depois eu coloco numa escolinha e pronto. Não é bem assim.
Logo depois que eu tive filho, eu pensei em fazer isso e minha filha teve mononucleose. E mononucleose você tem que ficar 30 dias em cima da criança, porque ela pode ir para 35 de temperatura e de repente ir para 39. É uma mudança muito rápida. E eu larguei tudo e fiquei. Então eu acho assim, são opções que você faz. Então você tem que pensar o que você vai fazer. Eu acho que você não pode abandonar a tua carreira se isso te faz feliz. Mas eu acho que você também tem que pensar como você vai cuidar do seu filho. Porque você não pode pensar só na escola, você tem que ter uma segunda opção. E você não pode pensar, minha mãe vai cuidar, o meu pai vai cuidar, a fulano vai cuidar. Porque essas pessoas podem simplesmente um dia acontecer alguma coisa e não ter. Então você tem que ter um jogo de cintura, um plano B para encaixar em tudo isso. Porque a criança não é assim um emprego. A criança, ela tá ali, ela depende única e exclusivamente de você. Então, a hora que você tem um filho, você tem que pensar muito em como você vai conciliar. Porque senão, isso te dá um peso muito grande. Conforme o tempo, te causa uma frustração muito grande. E isso vai te dando uma depressão. Você não sabe nem por quê. Você vai ficando com peso. No final das contas, eu tô largando a minha filha para o meu trabalho. Mesmo de maneira inconsciente, você fica com esse peso.